Boa noite a todos. Eu acho que já estamos ao vivo, não é? Então, hoje, bom, acho que todos me conhecem, mas para aqueles que não lembram, não é? Meu nome é Maurício do Almo e eu faço parte do Grupo Espírita Jesus e Maria. E hoje eu venho fazer uma live. Tive algumas dificuldades em colocar essa tecnologia de transmissão ao vivo, porque eu tenho dificuldades, mas o Renan, que é nosso amigo, o Renan me ajudou bastante, porque nas outras lives ele que faz todo esse trâmite inicial. Então eu só entro com a palavra. Hoje eu estou tendo que fazer tudo. Então, gente, boa noite, bem-vindos a mais uma live, né? Essa oportunidade ímpar da gente estar podendo usar a tecnologia a nosso favor, não é? E a gente começa, hoje a proposta de hoje é falarmos do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Amai os vossos inimigos. O subtítulo que eu uso nesse capítulo é o orgulho, né? A gente vai entrar no assunto. Primeiro, eu já ia até me esquecendo, porque eu sou o dirigente hoje, então nós vamos fazer uma prece inicial e eu convido a todos para que possamos fazer essa prece inicial. Então convido a todos que fechem os olhos, que elevem os pensamentos ao alto, a Deus e a Jesus, pedindo sempre a presença das nossas entidades, nossos anjos de guarda, espíritos amigos e protetores, para que possamos com mais facilidade entender os ensinamentos passados na noite de hoje. Então pedimos mais uma vez a permissão ao nosso Mestre Jesus, para que possamos dar por iniciada os estudos, né? A live da noite de hoje. Que assim seja e salve Jesus. Boa noite mais uma vez a todos. Gente, eu gostaria de um retorno aí. Alguém pode me dizer se o som tá bom? Se Renan, me ajuda aí, tá bom o som? Eu tô falando com fone, fica melhor assim? Tá bom o som? Eu espero que esteja. Se tiver ruim, vocês mandam uma mensagem aí que a gente dá uma acertada aqui. Mas como eu ia dizendo, a proposta hoje é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. O subtítulo desse capítulo é o orgulho. Porque todo aquele ser, todo aquele espírito que tem essa imperfeição muito aflorada, o orgulho, ele tem dificuldade de relacionamento, né? Portanto, essa imperfeição é a imperfeição máter para todas as outras imperfeições. Ela é base. Aliás, são três: orgulho, egoísmo e vaidade. Então a gente precisa combater isso. No Evangelho, quando Jesus fala, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo,
ele não especifica quem é o próximo. Mas ele vem no capítulo 12 especificar o inimigo. Amai os vossos inimigos. E o inimigo, olha que Jesus coloca essa distinção, né? Amar o próximo e o amar o inimigo. Capítulo 11 e capítulo 12. Se amar o próximo como a si mesmo me salva, entre aspas, amar o inimigo é o coroar da minha reencarnação. Né? No meu desencarne, se eu tiver conseguido amar o meu inimigo, é o coroar da minha reencarnação. Vou chegar na espiritualidade zerado. Por quê? Porque todo aquele que ama, no nosso caso, digo no meu, não posso falar por ninguém, mas no meu caso, o respeito está ao meu alcance. Amar é uma palavra muito sublime, muito elevada. Porque para amar eu preciso esquecer a falta. E eu não consigo esquecer a falta. Esquecer a falta é Alzheimer. Eu não esqueço. A gente tem uma memória fotográfica. A gente marca no nosso perispírito determinadas situações. Essas situações negativas, com outras pessoas, com nossos companheiros de jornada, a gente tira uma foto daquele momento ruim. Aquele momento ruim a gente tirou uma foto. Então a gente não esquece mais. Toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu puxo aquela foto do bolso e olho aquela foto ruim daquele momento. Esquecendo que aquela pessoa evoluiu, avançou, pode ter mudado, mas para mim não faz diferença. Então todo aquele que mantém o seu orgulho sob controle, ele consegue respeitar o seu inimigo. Por isso, o subtítulo do capítulo de hoje, do capítulo 12, é o orgulho. Porque todo aquele que está em evolução espiritual, ele passa a ter maior controle sobre as suas imperfeições. Essa é a proposta de Kardec, não é isso? Quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro cristão, né? Quando ele doma as suas inclinações mais. Então ele não diz em vencer, ele não diz em acabar, ele diz em domar as suas inclinações mais. E o domar, nesse momento, é eu poder respeitar o meu inimigo. Respeitar o inimigo está ao alcance de todos nós, ou de grande parte que quer evoluir com segurança. Outro detalhe interessante é que a gente intitula inimigo, né? Mas se a gente parar para analisar, a gente não intitula inimigo aquele que a gente não conhece, né? A gente intitula inimigo aquele que já foi amigo, aquele que é do ambiente de trabalho, aquele que é o conhecido, aquele que convive debaixo do mesmo teto, né? Então esse é que a gente intitula inimigo. Então, de alguma forma, esse irmão de caminhada, ele fez parte, esse inimigo, né, entre aspas, ele fez parte
da minha trajetória, muito próximo, fez parte. Ele fez parte como irmão, como companheiro de trabalho, como eu disse, né? E em algum momento eu perdi a afinidade com esse irmão. Eu perdi a afinidade. E essa questão de afinidade, a gente precisa entender que tem a questão fluídica. Nós exalamos fluidos compatíveis com alguns e incompatíveis com outros. Então, o inimigo também, a gente já sofreu essa situação, né? Acho que grande parte de nós, quem nunca chegou num ambiente e olhou para determinada pessoa e falou assim, nossa, não fui com o santo daquela pessoa, não gostei daquela pessoa, meu santo não bateu. Olha a questão fluídica aí. A questão fluídica é essa. Bateu, fluido é negativo, entendeu? A gente acaba repelindo. E aí a gente intitula essa repelência fluídica, né? Essa pessoa que é desnivelada, espiritualmente falando, né? Tá fora do meu nível, eu não gosto dele, ele é meu inimigo, eu não gostei daquela pessoa. Mas aquela pessoa nunca dirigiu a palavra a você, você nunca escutou nada dela, nem o tom da voz dela, mas você não gosta dela, né? Isso é a questão fluídica também, tá? E logicamente que dentro da nossa família é que nós temos os verdadeiros inimigos, né? Porque se nós formos parar para analisar, a família é que nós reencontramos esses desafetos do passado. Como filhos, filhas, irmãos, irmãs, mãe, pai. Está lá no Evangelho, quando Jesus fala que haverá num lar mãe contra filha, filha contra pai, né? Sogro contra sogra, e aí vai. Genro contra sogro, sogra, né? E por aí vai. Então são análises que a gente precisa entender. Jesus queria deixar alguma coisa, essa distinção. É bem interessante a gente entender também que lá na época de Jesus, quando Jesus fala em amar o inimigo, gente, naquela época, Jesus era um revolucionário. Amar o próximo já era complicado. Já era complicado. Tá? Porque o orgulho era muito, o egoísmo era muito. Não existia caridade, como a gente vê hoje, não se tinha fraternidade. O orgulho era muito forte. Um filho que desafiava o pai, ele podia ser morto a um golpe de espadas pelo próprio pai. Então era um momento complicado. Mas Jesus sabia disso. Ele sabia. E aí ele coloca esse ensinamento para que a gente, olha, a reencarnação, ela é uma lei. Ela é uma lei. Então, se a gente parar para analisar, se eu fizer um inimigo hoje, ele vai ter que reencarnar numa próxima do meu lado. E para eu poder aturar ele, e ele me aturar, a gente vai vir como pai e filho, como irmãos, como marido e mulher. Porque vai ter que se cheirar, vai ter que ficar ali, ó, juntinho. E quando Jesus coloca o amar os vossos inimigos, é porque ele sabia que hoje, como nós sabemos que a reencarnação é uma lei,
isso iria acontecer. Então, não tem problema não. Eu sempre lembro de uma passagem que está num livro que eu não lembro, desculpem. Pedro reclamando com Jesus. Ah, Senhor, puxa, estou muito triste. Jesus era o confidente dos seus discípulos. E aí Pedro reclama com ele, que estava sendo judiado pelo cunhado, que o cunhado falava mal dele, né? A esposa, por causa disso, tratava ele mal, a sua sogra também. E ele estava muito insatisfeito com aquela situação. E em determinado momento, ele achando que Jesus ia fazer uma explanação daquelas, sabe? Eu estou desabafando com o mestre. Pois é. Jesus vira-se para ele e diz o seguinte: Pedro, eles vão viver, Pedro. Eles vão viver. E Pedro não entendeu nada naquele momento. E eu também não entenderia. Eles vão viver? Quer dizer que eu estou tentando reclamar, né? E o Senhor ainda dá vida para eles? Eles vão viver, vão viver. Mas viver outras situações. A reencarnação é uma lei. Eles estavam plantando. E eles vão ter que colher. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, esse inimigo, entre aspas, que nós intitulamos tudo que é diferente, a nossa relação, nós intitulamos como inimigos. Então, gente, falamos a respeito de inimigos, né? Do inimigo, melhor dizendo, o título, o porquê. A gente fala do orgulho, porque o orgulho é o que nos faz, né, intitular essas pessoas como nossos inimigos. Então, vou ler aqui, vou desviar o olhar, já não estou olhando, né, mas vou desviar o olhar para o computador. Então diz lá no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, no capítulo 15, Reencarnação e Reajuste. Ele diz lá num trechinho: o argumento do homem orgulhoso, que não crê nem cogita da vida futura, será invariavelmente este: não preciso de ninguém. Logo, por quê? Eu vou me humilhar. Quantas pessoas nós conhecemos que têm essa frase como lema de vida? Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Mentira. Viver em sociedade é depender um do outro. Você não planta tudo, você não produz tudo, então você precisa de alguém. Você precisa da comida, você precisa da verdura que o agricultor planta, você precisa do enlatado que a indústria produz. Você precisa de tudo. Mas o orgulho nos leva a esse tipo de comentário. Sem contar a saúde. O sujeito viveu uma vida, né, de uma soberba e de repente lhe é retirada a saúde. E ele viveu dentro dessa frase: não preciso de ninguém. Por que eu vou me humilhar? Ele perde a saúde. Ele vai depender de um enfermeiro, de um hospital, de médicos, de familiares. Olha só. E ele achava que ele não dependia de ninguém. Então olha o que o orgulho faz. Por isso que Jesus combate o orgulho no Evangelho do primeiro até o último capítulo. Kardec, nos comentários, a mesma coisa, combate do começo, do primeiro até o último capítulo. Porque o orgulho é o radical de todas as outras imperfeições.
porque a pessoa não reconhece, né? Aí Martins Peralva continua. Assim pensa, assim vive, assim age, logicamente, assim procede, porque só vê a vida presente. Ou seja, aquela pessoa não acredita em nada, né? Não acredita em nada, ele é orgulhoso, ele não pode admitir que existe um Deus soberano, que Jesus é o nosso governador espiritual, não. Aí é balela. Morreu, acabou. Né? Não vislumbra sequer um pequeno espaço do futuro. Futuro que para o espírita sincero é sempre sinônimo de responsabilidade. Então olha como é importante a gente abafar o nosso orgulho, pregar e agir dentro da simplicidade. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Do 7º até o 19º, 7º, bem-aventurados os pobres de espírito. Ser simples. E aí, com a simplicidade é o contrário do orgulho, do egoísmo. O simples, ele acata situações conscientemente. Né? Conscientemente. Não é por ignorância. Tá? Aí ele continua. Estreitismos e inibições, má vontade e orgulho são heranças de religiões que ou se modificam sob o impacto da evolução, do progresso, ou perdem a sua finalidade e o seu prestígio no seio do povo. Bom, Martins Peralva fez esse comentário. Aqui no nosso país, nos países americanos, né, a gente não tem tanta picuinha, né, religiosa. A gente vive muito bem as religiões, a questão religiosa. Agora, gente, lá para o lado do Oriente, é uma confusão danada. Desde a época do Cristo, é uma confusão só. Né? É o Estado religioso querendo comandar o Estado civil. É uma confusão danada. E aí a gente vai ver que um sunita, quando mata um xiita, ou vice-versa, eles são muçulmanos, são da mesma religião. Estão se matando por diferenças, né, de opinião. Digo isso por quê? Porque o orgulho nos cega. O orgulho cega. E, logicamente, quando a gente pensa, poxa, mas o orgulho cega. Jesus nasceu lá né? Lá em Jerusalém. E a gente vê aquele povo vivendo de cabeça para baixo. Olha, evoluíram pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, gente, é muito importante a gente saber engolir o orgulho. Né? Engolir o orgulho com consciência. É engolir o brejo, né? Adjacências. Né? É engolir o sapo, o brejo, né? A lama. É engolir tudo. Conscientemente, não vale a pena. Nós estamos passando um estado de pandemia. O estado de pandemia, a gente teve a oportunidade de explorar muito mais as redes sociais. E todo aquele que se expôs ou expôs a sua opinião particular a respeito dessa pandemia, levou pedrada. Né? Levou pedrada. Eu fui um que parei de comentar determinadas situações. Por quê? Porque não vale a pena.
eu vou sentir a pedrada. Eu não sou perfeito. Vai mexer com o meu orgulho, né? E aí a gente se desequilibra. Por quê? Porque o orgulho é igual Paulo dizia. É aquele espinho que eu tenho na carne, né? É aquela ferida que está com uma casca. E essa casca, toda vez que eu coço, se eu não coçar devagarinho, se eu meter a unha, vai sangrar e vai doer de novo. Esse é o orgulho. Esse é o orgulho. Então Martins Peralva continua. Aí ele fala da religião, né? Porque a gente vê religiões aí totalmente equivocadas, né? Eles têm entendimento, eles têm estudos. Tem horas que a gente olha e fala, nossa, esse líder religioso, ele parece um espírita. Que entendimento, que cabeça. Porém, em determinado momento, eles começam a viajar na maionese. É sem crítica, gente, é só uma observação, que eu hoje ainda conversava a respeito disso, que o espiritismo, ele é o cume, né? Ele reuniu tudo de bom das religiões e desvendou tudo. Hoje nós não temos mais dúvidas a respeito de nada. E aí esses líderes, do nada, de repente, afirmam que o final dos tempos está chegando e que Jesus vai voltar. Puxa vida. Fazer o quê, né? A gente tem que aceitar. É o meu irmão de caminhada. E a gente não pode chegar e falar, né? E esses mesmos que pregam a paz entre si, falando novamente lá do Oriente, eles pregam as guerras santas, as jihades. E aí a gente fica, puxa vida, que pena, né? Líderes políticos que se tornam líderes religiosos e vice-versa e querem comandar a sociedade civil. Todos movidos pelo orgulho. Vamos lá. Aí Martins Peralva continua falando a respeito, né? Serão obrigadas, as religiões, né? Serão obrigadas a ceder o lugar, em definitivo, a doutrinas mais consentâneas, ou seja, mais apropriadas, com a fé que não tem medo da razão. O homem moderno está buscando, com ansiedade, o conhecimento da verdade. Eu costumo dizer isso nas minhas palestras, e eu repito isso. Quando eu não era espírita, eu não tinha problema. Porque eu era extremamente orgulhoso. Eu não errava. Agora, eu enxergo meu orgulho e eu tenho que mudar de opinião. Sentindo a pancada. Eu tenho que mudar de opinião. A doutrina me ensina isso. E eu aprendi. E eu aceitei por entendimento. Que o mundo não está errado. Quem estava errado era eu. E as doutrinas vão chegar um momento que elas vão ter que mudar a sua forma de ensinar, a sua forma de pensar. Bom, continuando só para a gente terminar, ele diz lá, é interessante, pois, não esquecer a advertência de Jesus quando afirmou que o homem se libertará ao conhecer essa verdade. Mas essa verdade que Jesus afirmava no Evangelho, ela não está escrita em lugar nenhum. Essa verdade é de cada um de nós. E cada um de nós tem isso dentro do coração. Está lá, em estado latente. A gente precisa desenterrar isso.
E o espiritismo é a pá, é a picareta, né? É o enxadão que a gente vai ter que trabalhar. É a tal reforma íntima, né? Então, gente, falamos do orgulho, falamos do inimigo, e eu trouxe, como a gente está falando de imperfeições, né, e inimigo, eu vou entrar num assunto aqui do livro, deixa eu botar aqui, do livro de Humberto de Campos, chamado Crônicas de Além-Túmulo, por Humberto de Campos. Humberto de Campos, só para a gente relembrar, ele foi jornalista, ele foi um político, né? E, logicamente, todos nós sabemos que quando a gente desencarna, a gente não perde as características. Pelo contrário, né, elas se potencializam. Então, Humberto de Campos comenta nesse livro. Ele conversa com Judas. E eu vou ler o capítulo aqui para a gente ir fazendo a nossa comparação. Isso está lá no livro Crônicas de Além-Túmulo, no capítulo 5, Judas Iscariotes. Em 19 de abril de 1935, Humberto de Campos, né, ele vem até, né, a antiga Jerusalém, e quando ele chega lá, é a paixão de Cristo que estava acontecendo. Então ele narra, eu vou ler para a gente entender melhor. Então começa assim: silêncio augusto cai sobre a cidade santa, a antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. Em meio do todo cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazaré. Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Olha só que legal, hein? Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito, né, que foi um dos imperadores daquela época, por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte, ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Olha o que ele narra, hein? Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e, no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Então, aquelas paragens lá do Oriente, elas são muito carregadas. Justamente porque são espíritos que lá viveram, espíritos muito orgulhosos, que comandaram e que foram comandados e que ceifaram muitos e que na espiritualidade continuam dando a sua, continuam vivendo, né? Por causa do orgulho. Aí Humberto de Campos continua aqui, né? Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Aí alguém murmurou no seu ouvido: sabe quem é este? Este é Judas. Aí Humberto: Judas? Sim. Os espíritos, olha o que Judas estava fazendo lá. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram,
e voltam lá atrás, visitando as paragens onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costumava vir à Terra nos dias em que se comemorava a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Gente, vamos olhar a parte espiritual de Judas. Olha a carga, olha o compromisso pesado que esse irmão aceitou ao fazer, logicamente por livre-arbítrio, né, o que fez com Jesus. Mas ele justifica aqui, a gente vai falar. Aí ele continua. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, Humberto de Campos diz. Mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu atravessasse procurando ouvi-lo. Então, Judas, naquele momento, era um espírito evoluidíssimo. Aliás, nesse momento. Porque Judas marcou tanto a história, que hoje, se nós falássemos numa reunião pública, por exemplo, que Judas tivesse acabado de entrar, muitos iriam torcer o nariz. Judas? Nossa! Aquele traidor? Sem contar a tradição. Quantas noites de sono eu perdi às vésperas do sábado de Aleluia, na sexta-feira da Paixão, virando a madrugada fazendo o boneco para pendurar no muro, para pendurar no poste. Virava a noite. Imaginem se Judas não fosse um espírito evoluído, como ele iria receber essas emanações. Hoje, logicamente, a gente vê que a tradição está cada vez mais longe, né? Essa tradição ridícula. Hoje eu sinto vergonha do que eu fiz, né? Mas a gente não pode voltar atrás e mudar o passado. Mas daqui para frente eu faço diferente. Então Humberto de Campos continua lá, né? Que ele tinha tomado coragem para entrevistar Judas, justamente porque Judas era um espírito evoluído naquele momento e era muito simples, era muito humilde. Por isso encorajou ele a ir falar com Judas, né? Então ele continua. O senhor é de fato, perguntando, o ex-filho de Iscariote? Aí Judas responde, sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica, como Jeremias das Lamentações. Contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Então ele ia lá e ele, com a sua evolução espiritual, logicamente, ele viajava naquela situação, né? Aquele mar de gente, e ele observando e lembrando da sua vivência, né, naqueles momentos. E aí Humberto de Campos faz a pergunta: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Aí Judas começa. Em parte. Aí ele dá a visão, gente. Olha que interessante. Ele dá a visão dele, o parecer dele. Isso está numa obra de Chico Xavier, por Humberto de Campos, que é um espírito seríssimo. Então não é qualquer um. Olha que depois de séculos ele traz o esclarecimento a todos nós. Justamente para quê? Para que a gente tire essa revolta que nós ainda temos na memória a respeito de Judas, que hoje é um espírito elevadíssimo.
Então ele diz lá, em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Quer dizer, ele teve um porquê. Não foi assim, eu vou lá e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tinha uma visão política. Ele tinha uma visão política. Ele não via no Cristo aquele líder humano. Ele via uma pessoa bondosa demais. Então era aquele antagonismo. Era Jesus muito bom, querendo o reino dos céus. E a Roma querendo o reino da terra, né? Dizimando e matando milhões e milhares. Então ele continua. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, olha só, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Olha aí as guerras santas, né, que vem desde aquela época. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Ele falou, eu vou entregar Jesus e aí vou dar, né, um passo, vou para outro nível. Aí ele continua, acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Quer dizer, Jesus era simples, era desapegado. Jesus não queria posses. Olha, isso não sou eu que estou falando, é Judas. Judas está falando, está lá no livro. Planejei então, continuando Judas, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Então, olha o que o orgulho, aí a gente para e volta para a lição. Olha o que o orgulho e o egoísmo fizeram com um discípulo. Lembrando que Judas evoluiu. Ele vai falar aqui, né? Olha o que fez. Cegou ele. E aí ele ficou tão desesperado com o resultado final que ele, mais uma vez, usando o orgulho, ele se suicidou. E aí Humberto de Campos pergunta a ele, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Aí ele responde, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. Olha só, a prova da próxima reencarnação dele, ele está dizendo aqui, que ele sofreu tudo aquilo que ele causou a Jesus.
e que o arrependimento sincero dele não o salvou da sua prova, né? Da sua expiação. Aí ele diz lá, onde imantando o mestre, fui traído, ele já na sua próxima reencarnação, que a gente faz noção de quem seja, né? Ele diz lá, fui traído, fui vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o beijo de perdão da minha própria consciência. Então, gente, na Europa do século XV, desconfio eu que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. Tá? Porque ele fala aqui. E eu já pesquisei isso, já falei isso em alguma vez. Por isso que eu estou reafirmando. Né? E isso é muito sério. Porque a gente pensa, às vezes, né, a literatura espírita, ela é recheada de testemunhos de suicidas. E determinada situação, eu vi um espírita falando que se o suicida se arrependesse profundamente, Maria ia lá resgatar. E a gente precisa pensar muito bem, porque a gente está falando de Judas. Judas não era qualquer um. Judas conviveu com o mestre. Conta Haroldo Dutra Dias que na visão espiritual da crucificação do Cristo, quem pôde ver espiritualmente, diz que no momento derradeiro do desenlace do perispírito de Jesus, vieram anjos tomando a situação, tomando o cuidado com a situação. Irmãos que vieram anotar a participação de cada um naquele momento horrível que o Cristo passou. Anjos que vieram com ungüentos, né? E jogaram no corpo do Cristo para aliviar o seu sofrimento moral. E que de repente um anjo veio até a boca do Cristo com o seu ouvido, e esse anjo saiu em disparada. A pedido do Cristo, esse anjo foi socorrer Judas, que tinha acabado de se suicidar. Judas relatou aqui agora, né, nessa leitura que a gente fez, que ele passou um sofrimento horrível. E só na Europa do século XV ele pôde ficar aliviado na sua consciência. Então olha quantos séculos se passaram e quanto sofrimento esse irmão teve por causa do seu ato. Não é uma crítica, gente, é uma constatação pelo seu ato de orgulho e de egoísmo. Conspirou contra o Cristo e desencarnou através do suicídio. Então, um duplo sofrimento. Né? Só para terminar, então ele continua. Né? Humberto de Campos pergunta, né? E está hoje meditando nos dias que se foram. Melhor dizendo, Judas continua, né? E Humberto de Campos diz, pensei com tristeza. E aí Judas continua, sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, com Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo
Ele vê Jesus ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olha o que ele plantou para ele mesmo. Olho todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante. Olho complacente, perdão, eu repeti. Olho complacentemente os que me acusaram, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Ou seja, condenam, jogam pedra, mas tem telhado de vidro. Não é o nosso caso, ou grande parte de nós. A gente acusa, a gente olha, né, a palha no olho do vizinho, mas esquece de olhar a trave que está atravessada dentro do nosso olho. Né? Aí ele continua: sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios, cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Se Judas, que era um espírito extremamente elevado, né, passou esse tempo todo nas profundezas do umbral, sofrendo, né, imaginem nós. Imaginem nós. Quanto ao divino mestre, continua ele, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos, olha o que Judas fala, hein? Ele está sendo criminosamente, Jesus está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Gente, a gente tem que observar, não vamos falar de outras denominações religiosas, não. Vamos falar da própria doutrina. Negociam com o nome de Jesus, em nome de Jesus. Né? Mas tudo vai vir à luz da verdade. E isso vai acabar um dia. Né? É verdade, concluir, né? Humberto de Campos conclui, dizendo que era verdade. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Né? Não tenha mínimo remorso. Negociam e continuam negociando. A gente teve um caso aí, né, de um determinado casa espírita, né, que o seu líder estava fazendo o que estava fazendo. Coitado, vai ter que reparar isso tudo. Olha o desequilíbrio que ele causou na sociedade e em muitas pessoas. E ele vai ter que reparar isso. Né? Judas reparou? Por que ele não vai reparar? Porque nós não iremos reparar. Tá? Aí, só para finalizar o capítulo, Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude, como um lençol de águas mortas procurando um mar morto. Esse é o final do capítulo 5 do livro Crônicas e... Deixa eu lembrar aqui. Crônicas de Além Túmulo. Está lá no capítulo 5. É o relato de Judas. Então não foi ninguém que contou, né? Isso não é uma fantasia da cabeça do Maurício. Isso é um fato que Chico trouxe através do espírito de Humberto de Campos, que entrevistou Judas. E ele deixa bem claro que lá no século XV ele teve que corrigir tudo aquilo que ele fez com Cristo. Tintim por tintim. Né? Ele narrou aqui. Então, gente, a gente já está
praticamente terminando, né, a conversa de hoje. Então eu espero que eu tenha ajudado a despertar consciências. Porque quanto mais despertos nós estivermos, mais a visão da nossa razão nós teremos. Mais consciência, né, a respeito do nosso orgulho. Porque essas lições, a gente não precisa colocar um glamour, né, uma beleza, lindas palavras. Mas o que serve? O ensinamento que Judas me deu na noite de hoje. Judas deixou bem claro, olha, eu fiz e eu tive que colher. Eu plantei, agora eu tive que colher. E a colheita foi horrorosa, porque o plantio foi livre. Então aquele que hoje desequilibra uma sociedade, a gente está vendo aí um momento delicadíssimo. Esses que pregam o desespero, que pregam, né, a mentira na sociedade, terão que reparar isso. E espiritualmente falando dessa pandemia, a gente fica sentido com os que morreram, com os que desencarnaram. Mas a gente precisa lembrar que são espíritos em evolução e que tudo tem um porquê. A gente sente muitíssimo, mas existe um planejamento espiritual minucioso para cada um desses 67 mil que se foram. E é isso que a gente precisa entender no momento. A gente precisa fazer a coisa certa, a gente precisa tomar todas as precauções, mas a gente não pode viver numa política de medo. Tá? A gente precisa pensar. Pensar e agir como espíritas. Fazendo parte de uma sociedade que está totalmente desequilibrada. E que muitas das vezes, nós espíritas, melhor dizendo, somos o ponto de equilíbrio desses irmãos que estão em desespero. Então a gente não pode ser mais um na fileira dos desesperados. A gente precisa ter consciência a respeito disso. Tá? Então, gente, esse é o recado de hoje. Eu agradeço muitíssimo a espiritualidade, né, lá do SBE, que fez mais uma vez a Edilane lembrar do meu nomezinho, né? Passou lá na cabecinha dela, pô, chama o Maurício. Então eu aqui estou mais uma vez satisfeito por ter colaborado com essa obra, o SBE. Agradeço a todos, né? Aqui eu não tenho como ver ao Paulo, a Márcia, a Alice, a Edilane, ao Renan, né? E a tantos outros que eu não tenho como vislumbrar aqui, mas agradeço de coração. Tá? E convido a todos nós, agora mais uma vez, a fechar os nossos olhos e fazermos uma oração. Então, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos ao alto, a Deus e a Jesus, agora em agradecimento, agradecendo as nossas entidades, nossos anjos de guarda, espíritos amigos e protetores, aos irmãos da cúpula do SBE, que proporcionaram essa tranquilidade para que nesse momento a gente pudesse estar equilibrado, para poder ajudar e nos ajudar, né, nesse momento tão difícil. Então, Mestre Jesus, peço mais uma vez a tua permissão para dar por encerrada a nossa live
a nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja e salve sempre Jesus. Gente, muito obrigado. São 20 horas e 58 minutos e eu vou estar desligando aqui. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. Obrigado, Edilane. Tchau, tchau.